Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqui presentes. Graças a Deus por mais um santo dia do Senhor. Juntos, como povo de Cristo, o povo que herdará a eternidade e morará para sempre com Cristo. Que alegria! Queridos, nós chegaremos ao final da história de Jefté. Hoje nós trabalharemos em Juízes capítulo 12, dos versículos 1 ao 15, ou seja, a totalidade deste capítulo. Ok? O título do sermão desta manhã: Quando o orgulho rompe a unidade do povo de Deus e produz infidelidade pactual. Basicamente, tudo aquilo que o pastor Leonardo mencionou agora na condução do culto. Quando o orgulho rompe a unidade do povo de Deus e produz infidelidade pactual. Juízes 12, versículos 1 ao 15. Então, foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livrastes. Não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subsiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estes disseram: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim, naquele tempo, 42.000. Só um minuto, por favor. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Versículo 8. Depois dele, julgou a Israel Ibsã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzã e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele julgou a Israel Adom, filho de Hilel, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o Piratonita.
e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Senhor, graças te damos, pois a tua palavra foi lida e para a tua glória será exposta neste momento. Dá-nos, Senhor, sabedoria, para que tenhamos discernimento e assim possamos nos alimentar da tua palavra. Todos crescermos no conhecimento e na graça de Cristo. Nos perdoe pelos nossos pecados e nos fortaleça e nos santifica. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Vamos lá. Vocês, pequeninos, prestem bastante atenção. Todos vocês que têm irmãos, eu também já fui há muito tempo, não tanto tempo assim não, viu? Mas um pouquinho de tempo atrás eu já fui um irmão caçula. Faz tanto tempo assim também não, viu? E então nós moramos com os nossos irmãozinhos, comemos juntos, brincamos juntos e vivemos felizes para sempre. Só que não. Há também os conflitos. Há também as lutas. Meu irmão mais velho e eu brigávamos muito. Ele era... Eu falo era, ele está vivo ainda, mas é que ele era mesmo maior que eu, né? Hoje ele não é mais. Então se ele vier, hoje dá... Mas pensem bem. Esther, Oliver, Mark, Martim... Vamos, sabe, naqueles momentos em que brigamos com os nossos irmãos? E muitas vezes por uma coisa tão pequena. Começa aquela discussão. Não, esse brinquedo é meu. Esse é meu. Não, não vou deixar você brincar com esse. Você faz assim, Pedrinho? Ele está me olhando atentamente. E aí você fica irado. Aí você vai ter que ir lá no mural do pastor Leonardo lá. Dos pecados. Por quê? Porque você se irou contra o seu irmão. Agora também não vou mais falar com você. Não vou mais brincar com você. E aí então vocês passam a agirem como se fossem inimigos. Os pais estão só me olhando e olhando para as crianças. Tá vendo aí? Fala, Deus. O que isso revela? O quão pecadorzinhos vocês são. Vocês estão acostumados a ouvirem dos adultos, nossa, que lindinha, que lindinho, ai que fofo, ai que fofo. Mas o coraçãozinho é orgulhoso, é egoísta. E aí, papais, pensem comigo. Como pessoas
da mesma família chegam a esse ponto. Porque agora eu estou mencionando as crianças, mas e os adultos? Quando o irmão não fala com a irmã. Quando o irmão não fala com o outro irmão. Pior, quando o filho não fala com a própria mãe. Quando o pai não fala com o filho. Ou, bem comum, né, das famílias, os filhos se matando pela herança do pai que ainda nem morreu. Já estão matando o velho no coração. Como pessoas da mesma família chegam a esse ponto? A resposta não é apenas no que aconteceu, mas no coração. É o que alimenta o seu coração. É como o seu coração está envolvido, que vai direcionar as suas atitudes, suas ações. É exatamente isso que veremos a partir de agora em Juízes 12. O povo de Israel contra próprio Israel. Isso revela algo sério. Quando há orgulho no coração, até o povo de Deus se divide. Portanto, a partir de agora, em nossa exposição, tudo que será aplicado é para a nossa igreja local. O púlpito ele não é lugar de indiretas, é de retas mesmo. Então, se em algum momento do sermão você fala, bicho, será que o pastor André está falando isso para mim? É para você sim. Eu não vou falar quem é, então cada um fica no seu canto aí, né? Obviamente que eu não estou pensando em ninguém específico aqui, eu estou só falando por cima. Sobretudo, algumas coisas os pastores precisam intervir. Há outras coisas que nós não intervimos, mas temos consciência do que aconteceu. E sabemos qual foi o resultado de um possível conflito entre vocês. Nós estamos observando todos vocês. É que nem aquelas plaquinhas, né? Sorria, você está sendo filmado. Aí você fala, mas isso aqui você não sabe, mas Deus sabe. Pode passar pelo filtro do pastor Leonardo, do pastor André, mas o filtro de Deus não vai passar. Por isso, nossa palavrinha-chave desta manhã. Palavrinha boa para os papais tratarem com os filhos. Orgulho. Ok? E a nossa afirmação teológica. O orgulho rompe a fidelidade a Deus e destrói a unidade do seu povo. O orgulho rompe a fidelidade a Deus e destrói a unidade do seu povo. Ok? Nosso sermão está dividido em apenas 2 partes. O que significa que teremos alguns subpontos aqui. Na primeira parte, o orgulho que rompe a comunhão do povo. E na segunda parte, a ilusão da estabilidade sem fidelidade. Então, na primeira parte, nós vamos dos versículos 1 ao 7, e na segunda parte, dos versículos 8 ao 15. Os irmãos vão perceber, na segunda parte, a transição textual, porque
se finda a história de Jefté, no versículo 7, então iniciamos a história de mais 3 juízes. História bem breve, né? Mas nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Então, no primeiro ponto, o orgulho que rompe a comunhão do povo. Versículos 1 ao 7, tomaremos nota novamente. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafão, e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subsiste hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornaram: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté o gileadita julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Ok? O orgulho que rompe a comunhão do povo. No primeiro versículo, foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafão e disseram a Jefté: por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Aqui nós temos a raiz do conflito. E qual é a raiz do conflito? Senão orgulho e ressentimento. O orgulho de alguém que não foi chamado para a peleja está agora com o coração também ressentido. Como assim? Por que vocês foram para essa empreitada, para essa guerra, para essa batalha, e nós não fomos convocados? E ainda por cima eles estão mentindo, porque na verdade foram, né? O que está acontecendo aqui? Qual a raiz aqui? Efraim, ele não está buscando justiça. Quando eu falo ele, estou falando, não é a pessoa Efraim aqui, mas é toda a tribo de Efraim, que era uma das mais fortes, se não a mais forte, de Israel. Então a tribo ela não busca apenas justiça, mas ela quer um reconhecimento. Aqui não é aquilo que nós aprendemos com Jesus, dos bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, mas parece que são aqueles que têm fome e sede por reconhecimento. A ameaça que eles fazem revela arrogância e senso de superioridade. Porque eles dizem: olha, nós queimaremos agora você e toda a sua casa. Com você dentro lá, meu irmão. Você vai assar agora no fogo. Essa expressão demonstra como eles eram superiores aos gileaditas. Pelo menos em proporção. Queridos, esse não é um problema isolado na história de Israel. Assim também, como isso não é um problema isolado apenas de Efraim, mas também nos nossos dias. Porque todas as vezes em que nós deixamos de participar de alguma coisa, quer um exemplo bem simples? Se algum irmão não te convidar para ir almoçar na casa dele, ou não te chamou para ir numa festa, sei lá. Aí, o coração orgulhoso, ele já fica ressentido. Ah, esse irmão está fazendo panelinha agora.
Você nem ao menos conversou com a pessoa para saber se ela tinha condições financeiras de chamar a todos. Mas na sua variação, essa pessoa está criando uma panela, está criando um racha, porque ela não convidou você, porque o seu orgulho foi ferido. E nós temos um contraste com Gideão. Porque Gideão experimentou basicamente a mesma coisa que Jefté está experimentando neste momento. Só que agora nós vamos perceber que a humildade preserva a unidade. Vejam os versículos 2 e 3. E Jefté lhes disse: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livrareis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subsiste hoje contra mim para me combaterdes? Agora, no mesmo livro aí de Juízes, vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 8. Vejam os versículos 1 ao 3. Então os homens de Efraim, olha eles de novo aqui, ó. O orgulho muito ferido dessa tribo, né? Disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando fosse pelejar contra os midianitas? Rapaz, ninguém queria, parece que eles são os pobres coitados, ninguém quer chamar eles, né? E contenderam fortemente com ele. Agora vamos ver Gideão. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os abiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que podia eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falhar-lhes estas palavras, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Note que Gideão, tudo bem que a forma como Efraim chega em Jefté também é um pouquinho diferente, né? Embora eles vão também com orgulho, orgulho e ressentimento, orgulho ferido, mas eles já chegam ameaçando Jefté, dizendo que vai queimar ele e a casa dele. E com Gideão não foi bem assim. Sobretudo, Gideão responde com mansidão, colocando a tribo de Efraim superior a eles, né? Gideão e o povo que derrotou os midianitas. Jefté, no entanto, ele responde com autodefesa e endurecimento. Porque, olha, mas eu chamei vocês. Vocês que não quiseram ir. Agora, por que vocês estão vindo aqui contender contra mim, então? Já que eu chamei, vocês não vieram. Era como se Jefté estivesse dizendo para ele o seguinte: meu irmão, vocês podem ser grande, mas não é dois, não. Se vocês vierem, a janela vai cantar mesmo. O que nós aprendemos com esses pontos aqui? O mesmo pecado pode gerar resultados distintos dependendo da resposta. Então, algumas vezes, você já presenciou alguém que o seu orgulho foi atacado. E essa pessoa respondeu de maneira branda, com humildade. E aí você pensa consigo mesmo, ou compartilha com uma pessoa que tem a mesma opinião da sua. Mas se é comigo, meu irmão, ele não ia falar desse jeito assim comigo, não. Você foi muito besta de ouvir isso aí e não falar nada. Já ouviram ou não? Claro que já. Até mesmo você mesmo já falou isso alguma vez, né? Vejam o paralelo teológico entre Gideão e Jefté diante do mesmo pecado. Gideão, ele preserva o quê? A humildade. Porque preservando a humildade, ele mantém o quê? A unidade.
Gideão não estava não estava disposto a qualquer coisa. Ele não estava disposto a brigar com o seu próprio povo. Gideão não encara os efraimitas como os seus inimigos. Os inimigos de Israel naquela época eram os midianitas, não o próprio Israel. Porém, Jefté, ele tem uma exaltação pessoal. E ele, ao reagir dessa forma, ele intensifica um conflito flagrante que está próximo de acontecer. Por quê? A diferença não está na situação, mas no coração. Muitas vezes, nós somos submetidos a isso. Estamos diante de alguns pecados em que algumas pessoas conseguem passar por esses pecados com humildade, preferindo a unidade da igreja, enquanto outras pessoas, contra o seu próprio povo, contra a própria igreja, elas estão dispostas a qualquer coisa, por causa do seu ego inflamado, por causa do seu orgulho ferido. Nós temos então uma escalada de desintegração nos versículos 4 ao 6. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia não, então lhes tornavam: dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. A não humildade, ou talvez talvez essa não seja a palavra ideal, mas talvez para evitar um conflito maior, Jefté poderia ter agido como Gideão agiu. Até porque nós estamos aqui, meus irmãos, tratando de juízes imperfeitos. Todos com suas limitações, todos com suas fraquezas, todos com os seus pecados. Mas nós já falamos o que pensamos aqui a respeito de Jefté. Mas, diferente de Gideão, ele intensifica uma ação conflituosa, porque a diferença entre Gideão e Jefté é o coração. Gideão estava com o coração apto para evitar uma briga, uma guerra, ele agiu então com humildade, enquanto Jefté, com o orgulho ferido, com o coração aqui amargurado por conta da afronta de Efraim. Ah, mas olha como que Efraim chegou para falar com Jefté. Ué, quer dizer, então, que alguém vem aqui me ameaçar de morte, eu tenho que ir lá e matar a família dele inteira. É assim que nós vamos agir, então? Não. Então, isso revela um pecado que está no coração. E promove, então, uma escala da desintegração, porque nós temos uma guerra civil. Agora nós temos Israel contra Israel. E note que o texto aqui apresenta um fato interessante aqui. Ele dizia o seguinte: quero passar. Então os homens de Gileade lhes perguntavam: és tu efraimita? Então assim, os efraimitas queriam passar pelo rio, e os gileaditas diziam o seguinte: olha, você é efraimita? Por que eles estavam perguntando isso? Porque eles não tinham como identificar só de ver uma pessoa lá se ela era de Efraim ou não. Então eles diziam assim: fala Shibolete.
Se você falar de uma forma estranha aí, você não, ele já percebia pelo sotaque. Eles não conseguiam exprimir a palavra chi, então eles falavam si, cibolete, algo mais ou menos assim. Não é chiclete não, tá? Mas pelo sotaque, eles conseguiam perceber se eles eram de Efraim ou não. O que isso revela, meus irmãos? Que eles não estavam para brincadeira, eles queriam mesmo exterminar o povo. Não vai sobrar ninguém. Por mais que você não queira conflito, mas se você tiver o sotaque de um efraimita, você não vai passar. Olha só como que chegou aqui Israel. Aqui em Juízes, nós estamos no pacto mosaico, ok? Falamos repetidas vezes isso e sempre vamos repetir para que isso fique bem fixado na nossa mente. Israel era Jacó, certo? E Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então vamos retornar no pacto abraâmico, lá em Gênesis 12. Veja os versículos 1 ao 3 de Gênesis 12. Ora, disse o Senhor a Abrão, que ele era Abrão ainda: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, olha a aliança que Deus está fazendo com Abrão, que posteriormente seria Abraão, de uma grande nação. Como que se constrói uma grande nação? É entrando em conflito, irmão contra irmão? Não. E o que Israel está fazendo aqui agora é uma transgressão deste pacto também. O povo da aliança contra o próprio povo da aliança. Agora, vamos lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Agora vamos nos situar no pacto da graça, que é o padrão pela qual a igreja deve permanecer. Veja o que o apóstolo Paulo, inserido na aliança, na nova aliança, o que ele menciona? Paulo, que é o apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador depois de Cristo. Rogo-vos, pois eu, versículos 1 ao 6, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. É para isso que fomos chamados, para viver digno da nossa vocação de quem somos. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vamos com calma, nós já vamos avançando nesses versículos. Então, o primeiro ponto aqui. Humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, isso está em oposição a corações orgulhosos. De modo que todas as vezes em que você está com seu orgulho ferido,
e a partir do seu orgulho ferido, você toma decisões de acordo com os seus próprios interesses, você está quebrando o pacto da nova aliança. Você é um transgressor da nova aliança. Você é um pecador. Você precisa de se arrepender. Mas eu estou certo, não tem essa. Mas eu chamei ele para ir na minha festa e ele não chamou para ir na festa dele. Não tem essa. Na outra vez que ele pecou contra mim, eu o perdoei, mas agora ele não quer me perdoar e está errado. A resposta para isso: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. É para isso que somos chamados. Somos um só povo. Do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É para isso que fomos chamados. Para viver uma vida de unidade na igreja. Não é uma vida de conflito entre irmãos, não é uma vida de ego ferido, não é uma vida de orgulho. Mas é uma vida que persiste e persevera no amor, na paz, na longanimidade, na humildade, na mansidão. Porque é isso que segue todos aqueles que estão inseridos na nova aliança, porque neles habita o Espírito Santo, a qual tem o fruto do Espírito. Se você diz que faz parte da nova aliança, e Cristo, quando ele ascendeu, assunto aos céus, como nós estudamos lá em João, e ele enviou o segundo Paracleto. Alguém lembra? Quem é o segundo Paracleto? O Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, é Deus. Se a nossa vida está cheia de Deus, então, inevitavelmente, nós precisamos clamar ao Senhor todos os dias pelo fruto do Espírito, que contém todos esses nutrientes da humildade, da mansidão, da longanimidade, do amor, da temperança. Portanto, quanto menos você espera, porque no início das exposições aqui, na história de Jefté, entendendo o que ele fez com a filha, entendendo as atitudes que ele teve, a primeira coisa que fazemos é julgá-lo, se não é um homem de Deus. Mas num segundo momento, quando nós começamos a observar, percebemos que somos iguais a ele. E aí então, e é nesse exato momento que nós podemos identificar o tamanho da graça e da misericórdia de Deus por nós. Sabe por que muitas vezes você não consegue enxergar a misericórdia e a bondade de Deus na sua vida? Porque você ainda não entendeu o tamanho da maldade que se encontra, a corrupção que está em nós. Nota, nós ainda estamos, nós estamos na nova aliança, nós não somos mais escravizados pelo pecado, no sentido totalmente, plenamente, como os ímpios. Nós, porém, fomos justificados. Nós estamos agora em Cristo Jesus. Por isso que nós temos agora o discernimento de quando nós pecarmos, nós confessarmos a Deus os nossos pecados, e Ele é fiel para nos perdoar. Sobretudo, nós ainda pecamos contra Deus.
Queridos, se vocês, ou melhor, se nós tivéssemos 1%, 0,1% de pecado em nossas vidas, isso já era satisfatório e suficiente para Deus nos condenar eternamente no inferno. Então, quando você não tem essa compreensão, você não consegue enxergar a misericórdia e a bondade de Deus. Mas quando nós olhamos para quem nós somos, para quem nós já fomos um dia também, e o pior, nós olhamos para trás, vemos de onde Deus nos tirou, aí estamos no presente, e em algum momento temos atitudes semelhantes a quando nós nem conhecemos a Cristo. O que é isso? O que está acontecendo? E aí quando você vê um irmão te exortar no seu pecado, isso não é aquilo que Efraim estava querendo mostrar para Jefté. Aquela ameaça revelando a arrogância e o senso de superioridade. Como é você para falar do meu pecado? Você acha que você é melhor que eu? Deixa ele quieto aqui, o meu pecado de estimação. Queridos, quando nós somos exortados, quando nós somos chamados ao arrependimento, isso é uma demonstração da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Alegrem-se quando algum irmão disser para você o seguinte: olha, isso aí é pecado contra Deus, irmão. Porque os ímpios não dão importância a isso. Se você pecar na frente de um ímpio, ele nem sabe o que é pecado. Mas se você pecar diante de um servo de Deus, ele vai te exortar. Isso é demonstração de graça e misericórdia. Da providência divina de colocar alguém que te ama. Porque só te exorta no seu pecado quem te ama. Retornando aqui em Jefté. No versículo 7. O gileadita julgou a Israel 6 anos e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Então notem, queridos, o silêncio de Deus e o juízo implícito aqui. Em todo esse contexto, todo esse cenário, Deus não intervém. E o povo colhe as consequências do próprio pecado. Primeiro, Efraim, que vai lá ameaçar Jefté e os gileaditas e se dá mal. Nós vemos também a liderança de Jefté, que foi uma liderança curta, 6 anos apenas. E o que é isso? O que nós chamamos de o juízo de Deus. Mas o perigo não está apenas na crise. Ele também aparece na tranquilidade. Nosso segundo ponto. Segundo e último ponto, né? Mas com alguns subpontos. A ilusão da estabilidade sem fidelidade. Depois dele, julgou a Israel Ibissã, ou Ibissã, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibissã e foi sepultado em Belém. Primeiro juiz, depois de Jefté. Segundo juiz, depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Esse foi o segundo juiz. Agora, o terceiro e último depois de Jefté. Terceiro e último do capítulo 12 aqui, tá? Depois dele julgou a Israel Abdom, filho de Hilel, o piratonita.
Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Hilel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Notem que esses 3 juízes, há poucas informações aqui, né? Nós não conseguimos discorrer muito a respeito sobre eles. Mas, o nosso segundo ponto aqui, a ilusão da estabilidade sem fidelidade. Uma coisa já é muito clara, nós conseguimos identificar aqui uma infidelidade do povo ao pacto que eles estão inseridos. Em poucas palavras assim de cada juiz, irmão, nós conseguimos observar isso? Conseguimos. Vamos lá. Eu disse Ibissã ou Ibizã, mas me parece que aqui seria mais algo para Ibizã, este nome. Talvez possa estar errado, mas é o que menos importa nesse momento. Alianças e expansão social. Vejam que este juiz, diz o texto que ele era lá de Belém, certo? Que ele tinha 30 filhos e 30 filhas. E todos os seus filhos, ele buscou pessoas de fora. Julgou Israel 7 anos, faleceu e foi sepultado em Belém. São as informações que nós temos aqui. Então, primeiro ponto aqui. Vamos olhar Êxodo, capítulo 34, versículos 15 e 16. Êxodo 34, versículos 15 e 16. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas do seu sacrifício, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituem com os seus deuses. Agora, Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos destruiria. Ao olhar aqui para Ibizã, nós já observamos ele transgredindo o pacto. Porque ele começa a contrair matrimônios para os seus filhos e suas filhas com pessoas de outras nações. E isso significa que ele estava trazendo idolatria para Israel. Porque todo povo que não era de Israel era idólatra. E nisso também, aqui com base em Deuteronômio, nós percebemos aqui, olha, ele julgou Israel 7 anos, também pouco tempo, por conta desses casamentos que ele fez, dos seus filhos e suas filhas, casamentos estratégicos, talvez por uma influência política, mostra o quê? Uma estrutura forte, mas sem evidência espiritual clara. Porque nós vemos um juiz pegando os seus filhos e suas filhas, entregando para homens de outras nações, corrompendo, então, o culto ao verdadeiro Deus em Israel. Porque essas pessoas começam a se misturar e começa a vir paganismo e todo o sincretismo
que compõem a isso. E aí depois nós temos Elon, nos versículos 11 e 12. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Ajalon, na terra de Zebulon. Nós não temos nem quase nada de informação aqui desse juiz. Nós temos pouca informação, que é uma continuidade sem profundidade daquilo que já havia acontecido com Ibizan. Porque uma liderança que não confronta, ela não transforma. Por que tem pouca informação aqui deste juiz? Porque é praticamente uma parte 2 da liderança de Ibizan aqui. Certo? E por fim, Abdon, que tem prosperidade e uma relativa paz. Vamos ver aqui agora Abdon. Depois dele julgou Israel Abdon, filho de Hilel, o piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdon, filho de Hilel, o piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Então, nós temos aqui um juiz que era filho de Hilel, nós sabemos a paternidade dele, sabemos de onde ele veio, quantos filhos, quantos netos, e todos eles tinham jumentos, o que naquela época era uma ostentação, você tem um jumentinho para você cavalgar. E sabemos que depois que ele faleceu, e foi sepultado na terra de Efraim. Note que eles estão ali na região montanhosa dos Amalequitas, uma região que antes era que oprimia Israel, agora é ocupada pelo próprio Israel, né? Esse nome Abdon significa serviço. Então era alguém, por alguma razão ele teve esse nome, ou o pai dele entender que ele recebeu este filho como um favor de Deus por algum serviço que ele havia feito, ou seria uma espécie de talvez uma profecia a respeito do próprio filho. Ele tinha 70 descendentes entre filhos e netos. O que isso demonstra? Uma estabilidade e riqueza. Assim como Gideão, depois ele teve muitos filhos. Depois nós vemos até o Abimeleque matando seus irmãos. Então, a quantidade de familiares que alguém tinha, isso demonstrava algo como alguém que tinha um poder aquisitivo maior. Quanto maior a família, maior era a relevância dessa família onde ela estava situada. Então, o fato de eles cavalgarem 70 jumentos é um símbolo de tranquilidade, certo? De uma relativa paz. De que este juiz aqui, em algum sentido, ele estava também prosperando. Mas notem que nós não encontramos aqui nenhuma informação como foi essa liderança deste juiz. Não fala se ele foi um juiz temente a Deus. E quando isso ocorre, nós fazemos um leque com o juiz anterior. Então, quando nós não temos nenhuma informação adicional a este juiz, significa que ele mantém um padrão dos outros juízes que antecederam a ele. Por isso que o texto não traz novas informações, porque ele manteve o mesmo padrão dos outros juízes. O único acréscimo que nós temos aqui é este acréscimo para mostrar que, além do que os outros juízes faziam, ele conseguiu prosperar mais do que os outros. Ok? Então, isso significa dizer que ele também permaneceu como um juiz passivo à idolatria. Ok? Faz sentido para vocês, meus irmãos? Bom, vamos ao final deste sermão. Aqui nós temos o perigo da tranquilidade superficial. Porque uma paz externa não é fidelidade espiritual. O fato de a sua vida ela
aparentemente está em paz, não é sinônimo de que você esteja sendo fiel a Deus. Porque o conforto, ele pode esconder a decadência interna. Talvez você já percebeu algum irmão que faz muito tempo que você não via. Ele está num bom trabalho, os filhos estão bem, a esposa está bem. E aquilo ali, para você, é como se a vida dele estivesse bem, por completa. Mas quando você se aproxima, você começa a se relacionar, alguma coisa está estranha, porque aquele homem que era temente a Deus, parece agora não se importar tanto com aquilo que é pecaminoso. Por quê? Porque muitas vezes essa paz externa, ela demonstra para nós algo que não condiz com a realidade espiritual que aquela pessoa vive. E é isso que estava acontecendo com esses juízes aqui. Notem também que o texto não fala de outras nações vindo subjugar Israel. Eles estavam numa relativa paz, algo externo para outras nações. Sobretudo, não há uma menção sequer de adoração pública ao Deus de Israel. E isso nos leva ao entendimento da providência nos tempos comuns. Porque Deus continua governando mesmo no silêncio. Queridos, nem toda ausência de crise é sinal de aprovação. Deus está no controle de tudo que está acontecendo aqui. Se Israel está em relativa paz, é porque a providência divina esteve sobre Israel neste momento. Agora, a ausência de crise em Israel neste momento não significa que Deus estava aprovando as coisas que estavam acontecendo em Israel. Assim como também, bem como vocês, quando nós estamos cometendo algum pecado em que nós não somos confrontados, então nós achamos que aquilo ali está tranquilo, está ok. Olha, ninguém me exortou nesse pecado ainda. Eu estou em paz com Deus. Deus conhece o meu coração. Isso deveria causar tremor. Deveria causar arrepios em você de saber que Deus conhece este coração corrupto, que em silêncio está em pecaminosidade contra Ele. E que por ninguém ter te exortado ainda, então você se tranquiliza, você se apega a essa situação de que, olha, ninguém sabe o que eu estou fazendo, ou alguém sabe, mas não falou nada, e você coloca a sua cabeça no travesseiro e descansa em paz. É um perigo que você está vivendo. Se você consegue descansar em meus pecados que estão no seu coração, alguma coisa está muito errada na sua vida. Você está numa falsa estabilidade, uma falsa paz. Você não tem nenhuma fidelidade espiritual. O seu conforto, na verdade, é uma decadência espiritual. E o fato de ninguém ter te exortado, o fato de você não ter sentido um peso na consciência, não significa que Deus também está aprovando isso. O silêncio de Deus também é uma correção paternal na sua vida. E você pode estar financeiramente bem. Seu casamento está bem. Seu lar está bem. Seus filhos estão bem. Não tem nenhuma enfermidade na sua família. Tudo está bem. E ainda assim, você está abraçando o pecado. E ainda assim, você está cometendo um terrível pecado contra Deus. Deus não aprova nenhum pecado. Todo pecado deve ser confessado.
Às vezes, você está sentado me ouvindo neste momento, ou me assistindo em outro contexto, e ninguém sabe de um pecado que você tanto esconde. Seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seus amigos não sabem, ninguém sabe. E aí você então se justifica em cima deste conforto que você se encontra. As pessoas nem sequer imaginam o que está acontecendo com você. Nas exposições, este pecado não é confrontado. Então você nunca foi confrontado ainda neste pecado. E você acha que está tranquilo. Porque Deus conhece o seu coração. Deus odeia o seu pecado. E se você sente que Deus está em silêncio em relação ao seu pecado, se você se sente confortável porque ninguém sabe do seu pecado, você já está sob o juízo temporário de Deus. Deus está olhando no seu profundo íntimo. Talvez você até já se esqueceu que você cometeu isso. Mas você não se arrependeu. Você não pediu perdão a Deus. Hoje é o dia de você pedir perdão a Deus. Deus odeia o pecado. E por que esses pecados muitas vezes não são confessados? Porque o orgulho destrói a comunhão. Então, você está orgulhoso demais para confessar o seu pecado. Observemos aqui o texto que nós acabamos de fazer a exposição. O orgulho que exige reconhecimento produz divisão. Observe aí Efraim. Eles chegam a Jefté. Por que nós não fomos convidados? Por que nós não tivemos honra como você está tendo honra neste momento? Nós queríamos também ser vistos pelas pessoas como um povo valente que derrotou o nosso inimigo. Nós queríamos também ser honrados. E isso é algo bem comum dentro das igrejas. As pessoas querem ser vistas, querem ser honradas pelo que está fazendo, ou pelo que não fez. Sabe como que isso está mascarado dentro da igreja? Quando alguém chega para exortar você, e aí você fica irado. Aquele irmão lá cometeu tal pecado, fez isso, e ele não foi falar nada com aquele irmão. Aí comigo, que eu fiz só isso, ele veio aqui encher meu saco. Coração orgulhoso. Orgulho ferido. Alguém que quer ser visto, alguém que quer ser honrado, que minimiza os seus atos pecaminosos em relação ao pecado do irmão. O orgulho que usa Deus distorce a espiritualidade. Porque nos versículos iniciais, Jefté ele fala de Deus. Ele entende que é Deus que concedeu a vitória. Ele tem consciência disso. Mas, por outro lado, ele não se submete a Deus. Porque quando o orgulho dele foi ferido, ele agiu diferente de Gideão. Ele usou o próprio povo de Deus para ir contra o próprio povo de Deus.
quando nós pensamos aqui em Efraim, naquela cena inusitada de Cibolete, Chibolete, poderia ter pessoas ali que nem queria participar do conflito entre Efraim e os gileaditas. Mas só o fato de existir efraimitas, Gileade estava disposto a aniquilar aquele povo. E isso em decorrência de situações anteriores a isso mesmo. Ou seja, é o orgulho que vem se arrastando de pecados lá de trás, que não foram resolvidos aqui lá atrás e agora estão sendo resolvidos de uma maneira pecaminosa no presente. E isso acontece também no ambiente da igreja. Porque aquele irmão, ele falou dessa forma comigo. Ah, não, ele falou, você viu como ele falou comigo? Eu também não, se me chamar para ir na casa dele, eu não vou. Não adianta que eu não vou. Acha uma pessoa, e vem com aquele discurso piedoso, né? É um crente, é um eleito, é um salvo, é um irmão em Cristo, mas é ele lá, e eu aqui, eu não vou na casa dele. E não convido para ir na minha também. Esse irmão, ele sabe que você tem esse posicionamento a respeito dele. Você já chegou alguma vez para falar dessa forma com esse irmão? Não. Então você é um covarde. Você está cometendo 2 pecados. Você está matando o seu irmão e você ainda está sendo acovardado diante desse pecado. A igreja, ela preza pela unidade do corpo. Outro caso que pode acontecer é quando não fica só no pensamento, sabe? Tipo, não é só o que eu acho daquele irmão. Eu fui até aquele irmão resolver. E aí o irmão com quem eu fui resolver, ele entende que não era para tanto. Não era para tanto para quem, querido? Para você, mas se eu fui falar com você, porque para mim era para tanto. Então eu precisei falar contigo, para que eu não te matasse no meu coração. E aí, então, as coisas não ficam bem resolvidas. Sério que você veio falar comigo só por causa disso? Sério mesmo? Ah, José, eu esperava mais de você, viu? Você veio falar assim logo comigo? Pô, eu sou teu amigo, por que você veio falar assim pra mim? Não, já é assim? Não, beleza. Aí sempre quando fala esse beleza, não, beleza, tá tranquilo. Você sabe que não tá. Você sabe que não tá. A pessoa tá te dando um cala-boca. É isso que ela tá dizendo. Não, tá tranquilo, você tá certo. Tá certo. E aí, então, todo aquele seu discurso de que, não, nós somos irmãos em Cristo, não parece. Não parece, irmão. Parece não. Não parece. Não parece, e eu tenho até dúvida se realmente é. Porque nós precisamos resolver as coisas como cristãos que somos. A palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Alguém sabia? Como que nós nos assemelhamos a Cristo? É assim, dessa forma? E às vezes isso acontece até mesmo dentro do casamento. A começar por mim, viu, meus irmãos? Também tenho meus conflitos com a irmã Tamires. Mas, na maioria das vezes eu estou errado, mas ainda assim as coisas dão certo no final. O pessoal fala, pô, você gosta de...
Você é bom para debater, não com a minha esposa. Aí às vezes meu orgulho é ferido. Aí eu tenho que chegar até ela e falar, me perdoa. Mas depois de um tempo, viu? Não é imediatamente não, que às vezes eu não consigo não. Aí eu tenho que orar ao Senhor, me perdoa, Senhor. Coloque a paciência para aguentar essa mulher em nome de Jesus, Pai. E ela mais ainda, enquanto eu estou orando, ela está em jejum e oração por mim já. Então, queridos, constantemente estamos agindo ou como Efraim ou como Jefté. Ou como Efraim ou como Jefté. Porque o orgulho também se esconde na prosperidade. E ele nos engana. E aí é quando as coisas estão indo tudo bem. Seu trabalho está bem, sua casa está bem, está tudo bem. Então você acha que está tudo bem com Deus, quando não está. Ó, vou falar um negócio aqui, muitas pessoas vão se identificar com isso. Então, meu trabalho está bem, eu tenho trabalhado bastante. Os estudos estão bem. Estou estudando bastante. Ah, o relacionamento com a minha esposa está bem. Eu tenho levado meus filhos sempre para passear. O passeio no final de semana é garantido. E como é que está a sua vida de oração? Não tenho tido tanto tempo assim, né, meu irmão? Como é que está sua leitura bíblica diária? Sabe o que é, meu irmão? Aqui assim, eu acordo tão cedo, eu chego tão tarde. Você não disse que estava bem? Não, no trabalho está bem. Na faculdade está bem, na ETEC está bem. O seu casamento não está bem. É só essa parte aqui que está mal. É só o principal. Por quê? Porque você é uma pessoa orgulhosa. Você é uma pessoa egoísta. Então a sua estabilidade, sua prosperidade está enganando a si mesmo. E o fato de você estar bem materialmente, isso não significa que você está em um relacionamento de fidelidade a Deus. A humildade, pelo contrário disso, ela preserva a unidade do povo de Deus. Onde há submissão a Deus, há comunhão. Se há submissão a Deus, há comunhão. Porque todas as vezes em que eu me submeto à palavra de Deus, eu olho para o meu próximo como alguém superior a mim. No sentido não de que aquela pessoa é melhor do que eu, sabe? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que eu me importo em me perdoar com a Mara. Que eu pequei contra ela. Por mais que eu entenda que eu esteja relativamente do lado da razão em relação a ela, ou seja, ela está mais errada que eu, mas se eu nutrir um sentimento de orgulho, vai estar nós dois errados. E não haverá comunhão. Por isso que onde há exaltação do eu, há uma ruptura. Todas as vezes em que você se exalta, você vai ter uma ruptura, porque você se tornou superior a todos. Percebe a concordância lógica aqui? Se eu me submeto à palavra de Deus, há comunhão, porque os outros são superiores a mim. Mas quando eu exalto a si mesmo, a mim mesmo, há uma ruptura. Porque eu me tornei superior a todos. Então as pessoas têm que se curvar diante de mim. Vejam agora uma conexão cristológica. Antes, deixa eu tomar uma água.
Onde líderes falham, Cristo é o verdadeiro cabeça. Todos os juízes estão submetidos ao pacto mosaico. Todo o livro de Juízes, todas as pessoas, qualquer personagem que apareça aqui no livro de Juízes estão submetidas ao pacto mosaico. Certo? Na eternidade, houve um acordo trinitário entre as pessoas da Trindade. Este acordo foi chamado de Pacto de Redenção, onde, no tempo, Cristo, o Verbo, iria encarnar, estabelecendo, então, o Pacto da Graça, que é a vida, morte e sepultamento de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Cristo, ele é o verdadeiro cabeça federal de todos aqueles que pertencem a este pacto. Em todas as alianças, líderes falharam. Em qualquer contexto da antiga aliança, das suas divisões das alianças, desde Adão até depois o pacto davídico, todos os líderes falharam. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele jamais falhou. Ele veio com o propósito de salvar a sua igreja, de fazer um povo unificado. Futuramente nós vamos entender um pouquinho mais a respeito por que existia aquela divisão entre os samaritanos e os judeus. E Jesus vai falar com todos. Jesus vai falar com o cobrador de impostos. Jesus vai falar com a prostituta. A igreja é composta por um monte de pessoas que era tudo para dar errado e deu certo. Porque o cabeça federal é Cristo. Ele é perfeito. Todos os líderes eram sombras daquilo que viria. Por isso que onde há divisão, Cristo forma um só povo. Cristo é o antídoto da divisão para a reconciliação. Ele é quem pode nos unificar. Porque se estamos submetidos a Ele, então prezaremos, perseveraremos na humildade, na mansidão, no amor, na longanimidade. Estaremos sempre buscando a unidade da igreja. Por isso que nós cantamos aqui, ao único que é digno de todo louvor. Por isso que nós cantamos aqui que nós somos o povo, somos o teu povo, Senhor. Somos o teu rebanho. É um só povo, um só rebanho, um só pastor. Onde há orgulho, Cristo se humilhou para trazer o exemplo do que é ser humilde. Sabe quando iniciou o sofrimento de Cristo? Não foi quando ele estava na cruz do Calvário. O sofrimento de Cristo, a humilhação de Cristo, inicia-se no momento da sua encarnação, onde ele esvaziou-se de sua glória. O Criador dos céus e da terra estava submetido às coisas inerentes ao tempo em que ele estava. Por isso ele foi julgado pela lei dos homens. Mas ele fez isso em humildade, para tornar a sua igreja o seu povo. Para que nós pudéssemos encontrar nele a esperança do Rei perfeito. Para que nós tivéssemos consciência
de que nele nós encontramos a verdadeira paz, o verdadeiro descanso, o verdadeiro perdão, a verdadeira humildade. Nele nós encontramos a verdadeira prosperidade. Nele nós encontramos a verdadeira justiça. Nele nós mantemos a unidade, a verdadeira unidade. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que precisamos. Nele nós encontramos todas as coisas. Cristo preserva o que o orgulho destrói. Por isso, queridos, o texto revela que o orgulho não apenas divide, ele conduz o povo de Deus à infidelidade. Após a vitória, Israel não caiu por falta de força, mas por um coração que deixou de depender de Deus. E nós temos uma pergunta para a nossa reflexão. Estamos vivendo na humildade que preserva a unidade? Ou no orgulho que nos conduz silenciosamente à infidelidade? Com essa pergunta nós encerramos. Amém.